Mobilidade urbana. EMTU apresenta detalhes do corredor de ônibus Trivale, que vai ligar São José dos Campos a Jacareí. Você torna esse transporte mais seguro do ponto de vista de quem está acessando. Essa é a busca nossa para tentar criar uma alternativa de infraestrutura que possibilite a ligação nessa região. Combate à gripe, Taubaté em alerta por causa de 4 mortes neste ano. Diferentes vírus estão circulando na cidade e aumentam as chances de novos casos. Não frequenta um ambiente com muita gente, né? E não espirrar frente da pessoa sem proteger o rosto, né? Briga de vizinhos. Família de Ubatuba, que foi baleada por empresário, continua com medo. O autor do crime está foragido. Ele ainda está solto, a gente não consegue dormir, entendeu? Dorme um pouquinho, acorda, qualquer barulho, levanta, assustado. Como agir numa situação de conflito? Ao vivo, o psicólogo orienta como proceder para que circunstâncias de estresse não terminem em tragédias. E as opções de lazer para este fim de semana na região com a nossa agenda cultural. No ar, o Band Cidades, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Boa noite para você. Em reunião com a Prefeitura de Jacareí, a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, divulgou hoje mais uma fase do novo projeto de transporte rápido na região. A previsão é lançar o edital ainda neste semestre. A reunião com a EMTU foi para conhecer mais detalhes sobre o projeto do corredor de ônibus Trivale, que vai ligar também Jacareí a São José dos Campos. Mas o prefeito Isaías Santana avalia que podem existir alternativas mais viáveis para atender os 17 mil passageiros que deixam Jacareí todos os dias para trabalhar na cidade vizinha. Organizar o serviço, o sistema de transporte. E aí leva em consideração o transporte urbano, que é o municipal, leva em consideração o transporte de carga, o transporte das empresas que atuam naquela região e o transporte de passageiro entre Jacareí e São José dos Campos e a região metropolitana. Uma proposta feita utiliza a estrada velha de Jacareí de São José. Por essa estrada hoje tem um trânsito de carga muito grande, em especial da Sebrasca, que é uma indústria de vidro, e isso, ao nosso ver, pode gerar um conflito com relação a acidentes, até atraso desse ônibus. A proposta existe há mais de um ano. Pretende ligar, no total, 6 cidades do Vale do Paraíba. O corredor funcionaria no modelo BRT, transporte rápido por ônibus. No projeto funcional, o primeiro esboço, estão previstos 23 quilômetros entre Jacareí e São José dos Campos. Há previsão ainda de um terminal multimodal em Pindamonhangaba, uma estação de transferência em Taubaté e outra em Caçapava. Tremembé receberia obras de mobilidade. No total, investimento de 230 milhões de reais. A próxima fase é firmar convênios com os municípios para realizar os projetos e contratar a obra. O tempo estimado para a conclusão dos trabalhos técnicos e licenciamento ambiental é de 2 anos. Internalizar esse atendimento, você aproxima a rede de serviços das pessoas, você torna esse transporte mais seguro do ponto de vista de quem está acessando. Essa é a busca nossa para tentar criar uma alternativa de infraestrutura que possibilite a ligação nessa região de um lugar mais adequado. Esse aqui é um dos pontos de investimento para o projeto da EMTU. A rodoviária de São José dos Campos também funcionaria como um terminal para abrigar o BRT, o transporte rápido de ônibus na região. Só que, por enquanto, é apenas mais uma proposta. O Vale do Paraíba recebeu nos últimos 4 anos outros 2 grandes projetos que nem saíram do papel. O trem-bala regional, sistema que contemplaria estações de paradas em São José dos Campos e Aparecida, é um deles. O projeto, lançado em 2013, custou uma fortuna aos cofres públicos e não foi executado. Outro grande projeto criado em 2014 é o MOB São José. A prefeitura pretendia investir 800 milhões de reais, mas também não foi colocado em prática. A gente cria expectativa, são projetos que consomem verbas. Hoje nós estamos vivendo um período relativamente complicado na economia. Os órgãos públicos não têm tanta
verba para isso, então a gente precisa pensar melhor como investir esse dinheiro na cidade. Nós não temos mobilidade nessa cidade, a frota de carro aumentou assim absurdamente, eles não têm passagem para esses carros, eles estão pensando em ônibus, sendo que eles não têm mobilidade ainda para rodar isso. Aonde esses ônibus vão rodar? Neste mês, uma alternativa para a mobilidade urbana passou a circular como teste em São José. Um ônibus movido a gás natural veicular. Será analisado por 30 dias com a possibilidade de, no futuro, substituir pelo menos metade da antiga frota. Em comparação com um ônibus comum, ele emite 85% menos gases poluidores se abastecido com biometano, um combustível orgânico, e 70% se estiver com gás natural. Para a gente não ter e melhorar efetivamente a questão da poluição, a gente tem que planejar o transporte na região, todo o Vale do Paraíba, não dá para pensar pontualmente. A Prefeitura de São José dos Campos informou que vai trabalhar em conjunto com a EMTU para determinar o melhor trajeto dentro do município para o BRT. Só depois, então, vai poder estimar os custos gerados. Sobre a integração dos projetos do Estado e do município, no caso o MOB, cuja licitação foi suspensa em outubro passado, a administração respondeu que técnicos estudam esta possibilidade. Um caminhão caiu numa ribanceira nesta tarde no Jardim Telespark, em São José, após o motorista perder o controle do veículo. Ele e o passageiro tiveram ferimentos leves. E está sendo velado no Horto São Dimas, em São José dos Campos, o corpo do empresário e ex-secretário de Obras, Sabino Indelicato, de 66 anos. Ele morreu nesta madrugada num acidente na Via Dutra, em Arujá. O veículo dele foi atingido por um búfalo que tinha acabado de ser atropelado. Outros 2 carros também se envolveram no acidente. Sabino Indelicato ocupou o primeiro escalão da gestão de Robson Marinho na década de 80. O enterro está marcado para amanhã, às 8h30 da manhã. Quase 9 anos depois, um homem acusado de estuprar a filha de 14 anos foi preso hoje em Taubaté. Ele estava foragido da justiça e foi flagrado ao tentar renovar documentos no poupatempo. De acordo com o poupatempo, se durante o atendimento pendências judiciais ou criminais forem constatadas, a polícia é imediatamente avisada. O Band Cidade voltou hoje a Ubatuba e encontrou o casal que sobreviveu a um crime que chocou toda a cidade, né, Otávio, no mês passado. Pois é, depois de diversos desentendimentos, uma discussão gerada nas redes sociais levou Alexandro Nazário a matar uma pessoa e ferir outras 2 da mesma família. Ele está foragido. Quase 2 meses depois do crime que chocou os moradores do bairro Toninhas, em Ubatuba, quem passou pelo susto continua com medo. O casal que sobreviveu aos disparos feitos pelo empresário Alexandro Nazário de Souza no início de fevereiro convive com a insegurança. Ele ainda está solto. A gente não consegue dormir, entendeu? Dorme um pouquinho, acorda, qualquer barulho, levanta, assustado, entendeu? Eu tenho que levar meu menino para a escola de manhã, mas você vai com medo, entendeu? No corpo, a cicatriz de uma briga que começou na internet e chegou ao extremo. Ângela levou 2 tiros, um no peito e outro no ouvido. O marido Mauro foi atingido por um disparo na região do abdômen. E a mãe dela, uma idosa de 63 anos, também foi baleada, mas não resistiu e morreu. O crime deixou severas sequelas na família. O que mais me decepcionou foi a parte do cérebro, porque quando eles tiraram esse osso aqui, ele me explicou que pegou um pedacinho do cérebro que eu ia esquecer algumas coisas. Às vezes foge até algumas palavras, em português mesmo. E eu sou uma professora efetiva do Estado de português e inglês, então isso me deixou muito abalada. O casal conta que publicou um texto no Facebook comentando sobre um desentendimento envolvendo a mãe do Alexandro e acredita que isso desencadeou toda a revolta dele. Nas redes sociais, o empresário escreveu diversas ofensas contra a família. Em momento algum teve... eu falei alguma coisa que ofendesse ele, eu falei alguma coisa que fosse agressão, porque até então nós só tínhamos nos falado pelo
Facebook. De acordo com a Polícia Civil, nesta quarta-feira foi expedido um mandado de prisão a Alexandro Nazário, o autor do crime. A partir de hoje, ele já é considerado um foragido da polícia. Daqui para frente nós vamos expedir todos os comunicados, todos os estados do Brasil, todas as cidades aqui do estado de São Paulo vão receber esse comunicado e assim que ele for surpreendido em qualquer local, ele será preso. O delegado alega que o motivo do crime foi fútil e movido por questões psicológicas. A arma de Alexandro era registrada, porém ele não tinha o porte autorizado. Pelas qualificadoras que houveram, pelos crimes que ele praticou, ele deve ficar aí no mínimo de 15 a 20 anos. Alexandro confessou o crime 2 dias depois do ocorrido e entregou a arma. O advogado dele diz que o empresário se sentiu ameaçado e agiu por impulso. Ele continua morando na região, continua trabalhando, não fugiu da justiça, então para nós foi uma surpresa. Agora, a defesa só resta tentar revogar essa prisão preventiva aqui em Ubatuba, ou, se isso não for o caso, entrar com habeas corpus preventivo em São Paulo. A pergunta que fica é como agir e reagir, né, Baldin, em situações de muito conflito. Então, quem vai nos ajudar a entender um pouquinho esse assunto é a psicóloga Elaine Campos. Obrigada pela presença, Elaine. Boa noite. Bom, a gente tem visto cada vez com maior frequência essas reações bem mais agressivas. Por que as pessoas têm reagido dessa maneira? Então, isso é muito preocupante mesmo, porque agressividade todos nós temos. Inclusive, ela é saudável, tem que ter mesmo. Mas está passando do limite, né? Está uma impulsividade que está deixando tudo assim, não tem mais princípios, não tem mais respeito. Então, isso realmente é um fato a ser estudado. Que sociedade é essa que está produzindo pessoas tão estressadas? Né, tão sem limite. A gente vê às vezes que uma briga de trânsito também acaba, né, numa tragédia. Então, esse é o estresse, né? A vida competitiva, todo mundo correndo para cá e para lá, mas não justifica, porque o final sempre é uma tragédia. Né? Então, isso é algo a ser estudado mesmo e olhado com bastante atenção. Agora, Elaine, essa questão, essa agressividade, né, que você comentou, está acontecendo nas redes sociais, né? Começou também muita política, né, os partidos, enfim, as pessoas que defendem partidos discutindo isso, uma agressividade muito grande na internet. Parece que as pessoas se sentem blindadas, de certa forma, e falam o que querem ali na rede social, né? Como é que até onde esse comportamento virtual pode ir para o comportamento real? Então, o virtual do real está muito junto, né? E as pessoas, elas se sentem meio que protegidas numa tela de computador, no celular, como se ninguém estivesse vendo. Só que isso é um engano, porque isso está sendo espalhado muito mais rápido do que uma conversa pessoalmente. Então, elas têm mais coragem, perdem a timidez e acabam discutindo mais mesmo em redes sociais. Mas o meu questionamento é por quê? Qual necessidade é essa de ficar colocando tudo em rede social? Né? O que está acontecendo? Que as pessoas não estão conseguindo resolver seus conflitos com as outras pessoas, com quem realmente é a parte interessada. Tudo vai para a rede social. Uma exposição, né? Uma exposição de tudo, né? Não é do que come, do que briga, isso daí está exagerado mesmo. Agora, existe uma maneira de evitar que esses acontecimentos ocorram? Ou, por exemplo, numa situação de estresse, numa briga de trânsito, ou no caso aí de vizinhos, a pessoa ela consegue manter um equilíbrio, ela consegue se controlar? Quais são as dicas, então, até para ensinar a gente a ter esse comportamento, né? Então, isso, cada um tem que procurar o seu próprio equilíbrio. A gente percebe quando a gente está passando do nosso limite, qualquer coisa que aconteça, às vezes coisas banais, você já tem assim uma reação desproporcional. Isso já é um alarme, né? Que você tem que procurar ajuda, tem que ver o que está acontecendo, porque assim, conflitos, confrontos, a gente vai ter todo dia. Então, assim, eu acho que é mais se conectar com você mesmo, procurar ficar mais com a família, sair um pouco de rede social, porque isso estressa também. Você fica vivendo uma vida que não existe, uma vida do outro muitas vezes, e voltar mais para aquilo que é importante, né? Quem está do seu lado, natureza, acho que mais coisas assim que faz você ficar na paz. Porque daí quando aparece um problema, um conflito, a pessoa vai saber resolver
do jeito certo, sem exagero. E quem acompanhar também, né, acabar participando ou vendo um caso como esse, tentar ter uma postura mais de conciliador, né, uma pessoa conciliadora. E não de colocar fogo, né? Você vê na rede social, uma pessoa vai, fala alguma coisa, outras, bastante, começa, né, a aumentar aquilo. Isso daí também não é, né, legal. Tá certo, então nós recebemos aqui a psicóloga Elaine Campos nos ajudando a manter um pouquinho mais de calma, né? Durante esses momentos de estresse. Aprendemos bastante. Obrigada, viu? Obrigada. Elaine. E a seguir aqui no Band Cidade, a Prefeitura de São José dos Campos investiga a morte de criança suspeita de meningite. E a preocupação de Taubaté com a circulação de diferentes vírus da gripe. A gente volta já já, agora são 7h05.